Boa noite. Mais um encontro nosso de aula prática, hoje dia 26. Terceira aula prática, né, dos sistemas nervoso e cardiorrespiratório, né? E hoje a nossa aula vai ser muito bacana. Hoje a aula vai falar sobre o sistema nervoso, que é dividido aí entre central e periférico, e vai ser muito bom, muito legal. O objetivo da aula de hoje vai ser conhecer essas características, né? As características anatômicas, as principais, pelo menos, do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Então, o que é o sistema nervoso? O sistema nervoso é a parte do organismo que transmite aí os sinais, né, e suas diferentes partes, e também coordena as ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. É o manda-chuva do nosso organismo, na verdade. É ele quem dá o equilíbrio, é ele quem controla, é ele quem recebe as informações e faz as ações acontecerem, né? E o sistema nervoso central, ele é responsável por receber e processar as informações, né? Ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal. E a principal função dele é o controle do corpo. Já o sistema nervoso periférico, ele aí é formado por 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinais. Os gânglios também compõem o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico pode ser dividido em voluntário e autônomo. O sistema nervoso periférico voluntário é aquele que é responsável por inervar os músculos estriados esqueléticos, que não possuem ação involuntária, né? E já o autônomo, ele inerva os músculos lisos e o estriado cardíaco, que esse sim possuem as contrações involuntárias, né? As ações involuntárias, na verdade. O sistema nervoso periférico ainda se divide em simpático e parasimpático. Enquanto o simpático está lá relacionado, né, de uma maneira geral, com os estímulos do metabolismo, né, o simpático está relacionado já com uma redução. Um exemplo são os batimentos cardíacos, que são, assim, acelerados pelo sistema simpático e desacelerados pelo sistema parasimpático. Ou então, agora eu vou soltar a aulinha para vocês, e essa professora, ela é excelente, ela é muito boa, ela explica muito bem, gosto muito dela. Então, prestem bastante atenção na aulinha dela, que tá bem gostosa hoje. Vou soltar o vídeo para vocês, qualquer coisa vocês me deem sinal, abrem o microfone, falam comigo, ou então me manda pelo WhatsApp, assim mesmo como perguntas, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Olá, tudo bem? Estamos começando a nossa terceira aula prática da disciplina de Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Nervoso e Cardiorrespiratório. Eu sou a professora Cristiane Mota Leite e nessa aula nós vamos falar de sistema nervoso. Mas o que nós vamos abordar de sistema nervoso nessa aula? Nós vamos falar das características anatômicas, as características anatômicas do sistema nervoso central e também do sistema nervoso periférico. Então, nós vamos falar dessas duas, né, subdivisões do sistema nervoso. Quais são as suas principais estruturas anatômicas, né? Quais são os principais componentes desse sistema nervoso? E também sempre trazendo, além da estrutura anatômica, também qual é a sua função dentro do sistema nervoso. Lembrando que o sistema nervoso é um sistema que comanda todas
todas as outras funções do nosso corpo. É como se fosse um maestro em uma orquestra que comanda as demais, né, pessoas ali na orquestra. O sistema nervoso é assim. Ele, claro, que juntamente com o sistema endócrino, ele acaba comandando todas as funções do nosso corpo, mantendo o que a gente chama de homeostasia corporal, mantendo as funções ali, ó, num ajuste fino, né, sempre fazendo um ajuste fino para manter sempre dentro da normalidade. Ele tem, né, várias funções, ele executa aí várias funções, como atua em várias funções do nosso corpo, como, por exemplo, o comportamento. O comportamento é modulado, ele é aí regulado pelo sistema nervoso. Comportamento sexual, comportamento maternal, comportamento agressivo, o comportamento da sede. Então, todos os nossos comportamentos são modulados, são regulados pelo sistema nervoso. E também a nossa percepção de mundo. Mundo externo, tudo que acontece no nosso meio externo a gente consegue perceber. Se eu estou conversando agora com você, eu consigo escutar o que está acontecendo ao meu redor, eu consigo enxergar o que está acontecendo aqui à minha volta e, ao mesmo tempo, eu consigo perceber no meu corpo se eu estou com sede, se eu estou cansada, como eu estou movimentando os meus braços. Por quê? Porque eu tenho receptores no meu corpo que vão informar o meu sistema nervoso que, né, principalmente região de córtex no nosso sistema nervoso central, o que está acontecendo de estímulo ao meu redor e também dentro do meu corpo. Então, essa percepção, né, esses estímulos são detectados por esses receptores que fazem parte do sistema nervoso periférico e isso é informado ao nosso sistema nervoso central. E lá no sistema nervoso central a gente tem o quê? A interpretação desse estímulo e a percepção disso que está acontecendo, ou no meio externo ou no meio interno. Então, na verdade, a gente tem vários receptores sendo ativados, estimulados ao mesmo tempo. Então, nós conseguimos ouvir um som, enxergar, né, um vulto de uma pessoa ou o objeto que está à nossa frente, ao mesmo tempo perceber os nossos movimentos, tudo isso ao mesmo tempo. Por quê? Porque todas essas informações, elas são coordenadas, sincronizadas lá no sistema nervoso central para que a gente consiga ter essa percepção. E, claro, a partir desses estímulos, a gente gera respostas e essas respostas, elas são enviadas para o sistema nervoso periférico para que o sistema nervoso periférico execute as respostas frente aos estímulos. De que forma esse sistema ele vai executar? Via sistema nervoso somático e via sistema nervoso autônomo. Tá? Então, dessa forma, consegue coordenar as respostas frente aos estímulos que nós temos a todo tempo, tanto no meio externo quanto no meio interno, nos estimulando, nos dando a percepção do que acontece à nossa volta. Além de todas essas funções, também é função do sistema nervoso central regular os aspectos cognitivos, como, por exemplo, o aprendizado, como a memória. Isso tudo é regulado, é modulado por áreas que estão presentes no sistema nervoso, principalmente no sistema nervoso central. Então, se a gente for, né, ver, esse sistema é extremamente importante porque a nossa sobrevivência depende do seu funcionamento de uma forma adequada, de uma forma ideal. Do que é formado o sistema nervoso? Na verdade, nós temos diferentes áreas, diferentes regiões, diferentes estruturas que vão compor esse sistema. Mas, no geral, né, sem falar de estruturas anatômicas específicas, esse sistema é formado por duas populações de células, os neurônios e as células da glia. E são essas populações que vão estar relacionadas, envolvidas com a atividade, com a execução da função do sistema nervoso, principalmente os neurônios. Por quê? Porque os neurônios são eles que têm a capacidade de gerar um impulso nervoso, de propagar, ou seja, de transportar esse impulso nervoso. E dessa forma ele vai, né, atuando em outros neurônios, atuando em outras células e modulando a atividade desses outros neurônios, dessas outras células. E dessa forma nós temos as funções do nosso corpo sendo moduladas. Então, os neurônios, eles têm essa capacidade, né, de gerar potencial de ação, de gerar impulso nervoso e de propagar esse impulso nervoso. E dessa forma, ele atua modulando as nossas funções. E as células da glia, ou células gliais, elas são, na verdade, células que vão servir de suporte para a sobrevivência desses neurônios. Então, elas vão dar suporte estrutural, elas vão dar suporte nutricional e também vão proteger esses neurônios. Por isso que no sistema nervoso a gente acaba tendo até 5 vezes mais o número de células da glia quando comparada ao número de neurônios. Nós temos
aí aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Então, nós temos mais ou menos 5 vezes mais células da glia no nosso corpo, devido à importância que elas têm de manutenção, né, da sobrevivência desses neurônios, protegendo, nutrindo e também servindo de suporte. Agora que nós já vimos, comentamos a importância do sistema nervoso dentro, né, aqui do funcionamento do nosso corpo, nós vamos então, de fato, começar a nossa aula observando quais são os objetivos da nossa aula prática. Vamos lá então, para a gente ver quais são os nossos objetivos. Nessa terceira aula prática, nós vamos então falar de sistema nervoso, as suas subdivisões, mas aqui, o que a gente vai abordar aqui na nossa aula prática? Nós vamos observar aqui, voltando aqui mais rapidinho no nosso slide, nós vamos observar quais são as características anatômicas principais do sistema nervoso, tratando aqui das suas subdivisões, central e periférico. E o que nós vamos abordar aqui dentro desses sistemas? Dentro dessa observação anatômica que nós vamos fazer do sistema nervoso central e periférico. Como que nós vamos fazer essa observação, como que nós vamos fazer esse reconhecimento dessas estruturas que estão aqui presentes no sistema nervoso? Nós vamos utilizar o Atlas Digital. Esse Atlas está disponível na biblioteca virtual, então é a nossa base OVID, tá? Então, se a gente procurar lá em Wolters Kluwer, nós vamos achar a base OVID, e nessa base OVID é que nós vamos, então, utilizar, né, para que a gente possa fazer a observação dessas estruturas anatômicas que estão aí presentes no sistema nervoso, ok? Então, a gente vai agora, né, observar, né, vai observar dentro dessa plataforma, dentro desse software, que é, na verdade, um Atlas digital, nós vamos observar o encéfalo, sempre identificando aqui o que é o cérebro, o que é o tronco cerebral, o que é o cerebelo, que são, na verdade, as divisões aí do encéfalo. Vamos também procurar a medula espinhal, meninges, nervos cranianos e nervos espinhais. E aqui é para a gente observar quais são as estruturas que estão aí no sistema nervoso central, quais são as estruturas que estão no sistema nervoso periférico, ok? Então, aqui a gente vai fazer essa análise das estruturas anatômicas que estão presentes nessas subdivisões do sistema nervoso. Então, vamos lá para a nossa base OVID, para que a gente possa, então, observar aqui as nossas estruturas do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Então, abrindo aqui a nossa base OVID, essa, né, esse é o menu que nós vamos encontrar na nossa base OVID, e aqui nós vamos buscar as estruturas que fazem parte do sistema nervoso. Então, aqui a gente vai, correr aqui até chegar aqui, em Nervous System, Views, tá? Aqui nós vamos clicar nesse primeiro ícone aqui, o número 1, Nervous System. Clicando aqui, ele já vai me trazer a estrutura como um todo. E a partir daqui, nós vamos então observar essas subdivisões do sistema nervoso. Então, para a gente começar, primeiro a gente tem que lembrar que o sistema nervoso é subdividido em central e periférico. Quem faz parte do sistema nervoso central? Fazendo parte do sistema nervoso central, nós vamos ter o quê? O cérebro. Então, vamos tirar isso aqui. Vamos remover essas estruturas aqui, para ficar mais fácil para a gente observar aqui as estruturas do sistema nervoso central. Então, removendo aqui. Só para a gente ter uma visualização melhor aqui da região. Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter essa região inteira aqui, tudo isso aqui é encéfalo, tá? O que vai estar aqui dentro do encéfalo? Vai estar o cérebro, que é essa estrutura aqui, vai estar aqui o cerebelo, essa região aqui é o cerebelo, e nós vamos encontrar também aqui, bem aqui por dentro, aqui, se a gente aumentar, a gente consegue observar aqui, o tronco encefálico, tá? Então, essas são as estruturas que vão estar presentes aqui nessa região aqui, que é o encéfalo.
além do encéfalo, que é constituído aqui pelo tronco encefálico, pelo cerebelo e aqui pelo cérebro, nós temos também, fazendo parte do sistema nervoso central, a medula espinal. Então, para a gente observar a medula espinal, a gente vai ter que remover todas essas estruturas aqui, ó, para que a gente consiga observar aqui a medula espinal. Então, vamos remover todas essas estruturas. Então, tirando tudo isso aqui, ó. Vamos removendo aqui, para que a gente consiga. Aqui, a gente vai ter as meninges, tá? Então, a gente tem as meninges recobrindo todo o sistema nervoso central, tanto a região de encéfalo como a medula espinal. Então, as meninges, nós temos o quê? São 3 membranas que nós temos, são 3 meninges. A mais externa, que é essa colorida aqui que nós estamos vendo, aqui, no caso, aqui na região da medula espinal. A mais externa é a dura mater, ela é mais grossa, ela é mais resistente, tá? Abaixo aqui da dura mater, aqui a gente não vai ter essa outra meninge aqui. Mas abaixo da dura mater, a gente tem o quê? A meninge intermediária, que é a aracnoide. A aracnoide já é um pouco mais fina, né? Ela tem esse nome de aracnoide devido à conformação da sua estrutura, que lembra uma teia de aranha, então por isso que ela é chamada de aracnoide. E a meninge mais interna que nós temos é a pia mater. E a pia mater, ela é a meninge mais fininha, mais delgada, mais vascularizada que nós temos, tá? E aqui está mais próxima do tecido nervoso. Entre a intermediária, que é a aracnoide, e a pia mater, nós vamos ter um espaço que é o espaço subaracnoide. E esse espaço subaracnoide, ele é preenchido pelo líquido cérebro-espinal, que antigamente era conhecido como líquor, tá? Líquido céfalo-raquidiano, mas hoje a nomenclatura mais atualizada é líquido cérebro-espinal. E esse líquido cérebro-espinal tem a função de proteção mecânica e também carrega nutrientes para serem utilizados pelos neurônios. Okay? Então, as meninges, elas vão recobrir toda a região do encéfalo e também a medula espinal, ou seja, todo o sistema nervoso central é recoberto por meninges. Então, a gente removeu aqui as meninges. Vamos, então, continuar aqui, removendo aqui as nossas estruturas. Vou diminuir aqui um pouquinho, para que a gente consiga ir removendo essas estruturas para enxergar, né, para conseguir visualizar de fato aqui a medula espinal. Tá? Então, fazendo parte do sistema nervoso central, o que a gente tem? O encéfalo e a medula espinal. Então, aqui nós vamos remover para observar a medula espinal aqui em todo o seu comprimento aqui na região aqui dorsal do nosso corpo. Lembrando que o encéfalo, ele é protegido por ossos, né? Então, os ossos do crânio protegem o nosso encéfalo, enquanto que a nossa medula espinal, ela é protegida aqui pelos ossos, pelas vértebras da coluna vertebral. Então, todo o nosso sistema nervoso central, ele é protegido por ossos, tá? Então, nós temos ossos protegendo a nossa estrutura aí, toda a nossa estrutura do sistema nervoso central. Se for o encéfalo, são os ossos do crânio, que protegem ali, né, as estruturas do encéfalo, e se for a medula espinal, são os ossos aqui da coluna vertebral, que acabam aqui protegendo toda a medula espinal. A nossa medula espinal, ela tem todo o comprimento da nossa coluna vertebral? Não. Tá? Então, se a gente pegar um indivíduo adulto, no indivíduo adulto, a medula espinal tem aproximadamente aí uns 45 centímetros, bem diferente do comprimento da coluna vertebral. Então, se a gente olhar aqui, ó, vamos diminuir aqui um pouquinho para a gente observar, ó,
Aqui eu tenho a região do tronco, aqui ainda é a região do bulbo ali na região do tronco encefálico, e a partir do bulbo nós temos já o início da medula espinal. A medula espinal, ela tem esse comprimento aqui, ó. Ela vai ter esse comprimento aqui, vai terminar aqui por volta da primeira, segunda vértebras lombares. E a partir daí, nós temos o que? A formação da cauda equina. Então, quando chega nessa região aqui, vamos aumentar aqui para a gente observar. Quando a gente chega nessa região aqui, ó, em que a gente tem a formação desse cone medular, a partir do cone medular, aqui, ó, o que a gente tem são prolongamentos de nervos, são nervos mesmo, não é mais a estrutura da medula espinal, são nervos que se prolongam a partir do cone medular. Então, é uma estrutura que nós chamamos de cauda equina. Por que que é cauda equina? Porque lembra, ó, como são vários nervos aqui, né, juntos aqui, lembra, na verdade, a cauda de um cavalo. Por isso que é chamada de cauda equina, tá? Então, a medula espinal, ela é até essa região aqui, mais ou menos da primeira e segunda vértebra lombar. A partir daí, a gente tem a formação do cone medular e a formação da cauda equina, tá? Então, ela não tem todo o comprimento da nossa coluna vertebral. Ainda aqui, né, falando da medula espinal, a medula, assim como a região do cérebro, assim como o cerebelo, são formados por substância branca, por substância cinzenta. Se eu observar aqui, deixa eu ver se a gente consegue cortar aqui essa região. E, na verdade, aqui. Vou voltar aqui. Então, voltando aqui. Vou diminuir um pouquinho. Deixa eu tentar cortar aqui, remover a cauda equina. Vamos ver se a gente consegue observar aqui, remover aqui essa região. Para a gente visualizar a substância branca e a substância cinzenta. Aqui na medula espinal, ela tem uma diferença lá da região do cérebro. Visualizar a substância branca e a substância cinzenta. Aqui na medula espinal, ela tem uma diferença lá da região do cérebro. Do cerebelo, tá? Por quê? Porque lá no cérebro e no cerebelo, o que que a gente vai ter? Substância cinzenta externa, substância branca interna. Aqui na medula espinal, o que que a gente vai ter? Substância cinzenta interna e substância branca externa, tá? Então, é o contrário. A composição, os componentes dessas estruturas são os mesmos, tá? Então, aqui, vamos dar uma observada, vamos aproximar aqui, exatamente para a gente ter essa visualização. Ó, aqui o que eu consigo observar, ó. Voltando aqui, deixa eu diminuir para a gente voltar. Aqui a gente vai ter, deixa eu virar um pouquinho para cá, para ver se a gente consegue visualizar melhor aqui a medula espinal. Ver se eu consigo girar, eu virei demais. Então, aqui só um pouquinho de paciência para a gente tentar virar ele aqui. Tá? Então, aqui a gente vai ter, na verdade, eu virei o dorso inteirinho dele. Deixa eu ver se eu consigo desvirar aqui o nosso... Aqui. E aqui a gente observar
presença ali da medula espinhal. Ver se eu consigo girar, eu girei demais. Então, aqui só um pouquinho de paciência para a gente tentar virar ele aqui. Tá? Então, aqui a gente vai ter, na verdade, eu virei o dorso inteirinho dele. Deixa eu ver se eu consigo desvirar aqui o nosso... Aqui... E aqui a gente observar a presença ali da medula espinal. Tá? Então, aqui acho que está muito grande, muito... Vou diminuir aqui. E tentar voltar aqui nessa região da medula espinal. Tá? Aqui. Então, vamos... aumentar, aproximar aqui. O que que a gente consegue observar aqui nessa medula espinal? Aqui, ó, exatamente o que eu falei. Se a gente olhar aqui nessa região, ó, a gente consegue observar o quê? Que a substância cinzenta parece uma letra H, não é? Aqui, ó, parece uma letra H, parece uma borboleta, ó. A substância cinzenta aqui na medula espinal, ela é interna, composta principalmente por corpos de neurônios e células da glia. A substância branca, ó, ela é externa, né, composta principalmente por quê? Axônios de neurônios mielinizados e células da glia. Isso acontece lá no cérebro, no cerebelo. Na verdade, lá, o que que a gente vai ter? Vamos voltar lá no cérebro, na região do encéfalo, para a gente fazer essa observação lá na região do encéfalo. Aqui, o que que a gente vai ter? Se a gente olhar aqui, ó, vamos começar então pelas características anatômicas principais aqui que nós temos no encéfalo. Então, aqui, removendo aqui essa face, nós vamos ter esta daqui. Se a gente olhar, a gente tem o quê? Aqui, uma fissura. Essa fissura é chamada de fissura longitudinal. O que que essa fissura vai fazer? Ela separa os hemisférios cerebrais, tá? Então, aqui eu tenho hemisfério esquerdo, aqui eu tenho hemisfério direito, que são unidos aqui embaixo, ó, pelo corpo caloso, tá? Então, aqui eu vou ter o corpo caloso, deixa eu remover. Daqui a pouco eu removo, a gente olha por dentro do corpo caloso, mas o corpo caloso, ele une aqui esses hemisférios. Se a gente observar aqui, ó, na superfície aqui do nosso, aqui no caso é o cérebro, tá? Nós vamos observar o quê? Que nós temos aqui, ó, bem aqui, o sulco central, tá? O sulco central separa o lobo frontal aqui do lobo aqui parietal, tá? Então, nós vamos ter de um lado e do outro, aqui, bem aqui nós vamos ter a região aqui, ó, do sulco central. Antes do sulco central, essa circunvolução que nós temos aqui, na verdade, é o giro pré-central. Aqui, o giro pós-central, que está, né, depois desse sulco central. Então, aqui a gente também vai observar o giro pós-central, o giro pré-central. E, claro, se a gente observar, todas essas reentrâncias na superfície do nosso cérebro são as circunvoluções, tá? Na verdade, isso aqui é o nosso córtex cerebral que sofre dobramentos, né? E aí formam essas circunvoluções aqui em cima, né, na superfície do nosso cérebro. Se a gente observar aqui como um todo, o que que a gente consegue ver? Nós conseguimos ver aqui, né, a gente consegue definir os lobos aqui do cérebro. Então, diminuindo aqui,
Esse lobo aqui na frente é o lobo frontal. Então, aqui eu vou ter o lobo frontal formando essa região aqui, né, anterior aqui da minha cabeça. Então, aqui eu tenho o lobo frontal. Nós temos aqui o lobo parietal, aqui o lobo temporal, região das têmporas, né, aqui acima da nossa orelha. E aqui na região posterior, ó, nós temos o lobo occipital, tá? Então, esses são os lobos cerebrais. Aqui nós temos a região do cérebro, aqui o cerebelo, deixa eu remover aqui o pavilhão auricular. Então, aqui nós temos o cerebelo e aqui, ó, nós temos a região que nós chamamos de tronco encefálico, tá? Então, aqui eu tenho o tronco encefálico, aqui a região, né? Se eu remover aqui, deixa eu remover essa região aqui. Aqui eu vou ter a região do mesencéfalo, aqui a ponte, aqui eu vou ter o bulbo, tá? Aqui ele fala como medula oblonga, mas é um nome bem antigo, né? Antigamente se referia ao bulbo como medula oblonga, tá? Mas hoje, né, a nomenclatura correta, a nomenclatura mais atual é bulbo. Então, essa é a região do bulbo e a partir daqui a gente já tem a medula espinal. Então, essas são as estruturas que fazem parte do encéfalo. Se a gente observar aqui o cerebelo, então, o que eu vou ter aqui no cerebelo, ó? Aqui eu vou ter essa região aqui, ó, que é o verme cerebelar. O verme cerebelar, ele vai unir o quê? Os hemisférios cerebelais. Então, aqui é o hemisfério cerebelar esquerdo, aqui é o hemisfério cerebelar direito. Então, esse verme cerebelar, ele une esses hemisférios. Se nós removermos aqui, né, aqui um pedaço do cerebelo e observar, o cerebelo também é formado por substância branca e substância cinzenta. Só que aqui a substância cinzenta, ela é externa, tá? Então, aqui a substância cinzenta é externa e a substância branca, ó, ela é interna, ela forma, né, como se fosse galho de árvores aqui, por isso é chamado de árvore da vida, tá? Então, aqui nós temos o cerebelo que é extremamente importante, por quê? Porque o cerebelo, na verdade, ele coordena os nossos movimentos voluntários, né? Então, ele suaviza, ele coordena as contrações dos nossos músculos esqueléticos, dessa forma ele coordena os nossos movimentos voluntários. Então, ele faz essa coordenação. Também controla a nossa postura e nosso equilíbrio e também participa dos processos de cognição e também processamento da linguagem, tá? Então, o cerebelo tem todas essas funções aí para a gente ver a localização do cerebelo, que está bem aí nessa região, né, mais posterior, logo abaixo do nosso lobo occipital, essa é a localização aí do cerebelo e as suas funções principais, tá? Estão fazendo parte aí do encéfalo. Se a gente observar aqui, ó, essa região que eu tô aqui, ó, circulando, toda essa região aqui é o cérebro. E aqui na região do cérebro, a gente tem duas áreas principais. A região de telencéfalo, que é toda essa região mais rosada que nós temos aqui mostrando, ó. Tudo isso é telencéfalo. E no telencéfalo a gente tem estruturas importantíssimas, como, por exemplo, o córtex cerebral. Então, toda essa superfície mais externa aqui, ó, que é formada principalmente pela substância cinzenta, é córtex cerebral. O córtex cerebral, ele é dividido em diferentes áreas bem específicas. Então, nós temos áreas que são sensitivas, são áreas que são motoras, que são áreas de associação que faz essa integração dos estímulos sensitivos e motores, tá? Então, são áreas que são específicas para cada tipo de detecção, percepção de estímulo. Então, a gente tem, por exemplo, córtex visual, córtex auditivo, área da fala, né? Então, assim, existem diferentes subdivisões nessa região aqui do córtex cerebral. Essa região mais interna aqui do telencéfalo, essa região aqui em que eu tenho aqui, né, o giro cingulado, por exemplo, que eles falam, essa região aqui e outras estruturas que estão logo aqui, tá? Mais aqui embaixo, deixa eu remover aqui para a gente observar, são estruturas que fazem parte do sistema límbico, tá? E o sistema límbico, ele é responsável pela modulação dos nossos comportamentos emocionais, pelas nossas emoções. Então,
essa região aqui do telencéfalo comporta, né, compõe aí o sistema límbico. Claro que nós temos outras regiões, como por exemplo o hipotálamo, que eu vou mostrar já já, que também participa do sistema límbico, mas essa região aqui do telencéfalo, ela tem vários núcleos, várias regiões que fazem parte do sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções. Além do telencéfalo, nós também temos aqui no cérebro o diencéfalo, que é essa região aqui, tá? Então, o que que nós vamos encontrar aqui no diencéfalo? O tálamo, né? Então, um dos núcleos que a gente vai encontrar aí no telencéfalo é o tálamo. O tálamo, na verdade, ele é, né? Aqui a gente está olhando só uma das regiões, são duas massas dessas aqui mais ovaladas e o tálamo é constituído principalmente por substância cinzenta. Nós temos várias estruturas que formam, né, vários núcleos que formam o tálamo. Na verdade, são 7 grupos de núcleos que vão formar aqui o tálamo. E ele, na verdade, é uma área de retransmissão, um centro integrador, tá? Então, ele faz a retransmissão de informações sensoriais e também de informações motoras. Removendo o tálamo daqui, a gente vai observar que essa região aqui mais embaixo, ó, que também faz parte do diencéfalo, aqui, ó. Então, se a gente observar aqui, ó, essa região aqui é o hipotálamo, faz parte do diencéfalo. E essa região, o hipotálamo, é uma região extremamente importante, porque é ela que faz todo o controle, toda a manutenção da nossa homeostase e também regulação dos nossos comportamentos. Comportamento sexual, comportamento de sede, maternal, agressividade, tudo é feito através da ação dessa região aí, que é o hipotálamo, tá? Então, ele tem várias funções e tá logo abaixo, é porque eu removi o tálamo daqui, mas está logo abaixo do tálamo, por isso que é hipotálamo, então está logo embaixo do tálamo. E ele é composto por vários núcleos, tá? Mais ou menos aí uns 12 núcleos estão dentro dessa região, e ele vai fazer ele vai controlar o sistema nervoso autônomo, vai controlar a produção de vários hormônios que modulam a atividade das glândulas endócrinas, né, da hipófise, consequentemente das glândulas endócrinas. Também ele regula nossos padrões emocionais e comportamento, como falei, o comportamento sexual, da sede, maternal, agressividade. Também regula a ingestão de alimentos e de água e também, né, ele controla a nossa temperatura corporal e faz a regulação dos nossos ritmos circadianos e dos nossos níveis de consciência. Então, é uma região extremamente importante do sistema nervoso central, tá? O hipotálamo, junto com o sistema endócrino, eles fazem uma regulação precisa, uma regulação fina da grande maioria das atividades do nosso corpo. Ok? Então, essa região aqui do hipotálamo faz parte do diencéfalo, que junto com o telencéfalo fazem parte aí do cérebro. Se a gente remover aqui, ó, essa região aqui nós temos o hipocampo faz parte do sistema límbico, tá? Então, removendo essas estruturas aqui, só para a gente observar com maior facilidade aqui, ó, a região aqui do tronco encefálico. Então, eu vou ter aqui o mesencéfalo, a ponte e aqui o bulbo, tá? Então, a região aqui, né, que nós temos o tronco encefálico, ele é subdividido em 3 sub-regiões. Essa que está marcada, que nós estamos observando aí, é o mesencéfalo. Mesencéfalo, ele está relacionado com processamento de estímulos visuais e também de estímulos auditivos e também com geração de motricidade reflexa somática. Logo abaixo do mesencéfalo, nós vamos ter aqui, ó, a ponte, né? A ponte também, lá o tálamo é uma estação retransmissora de estímulo sensitivo e motor. Aqui, a ponte também é uma estação de retransmissão de informações entre o cérebro e o cerebelo. E além de ter essas funções, a ponte também participa da coordenação da respiração. Tá? Então, é uma das funções dessa região. Abaixo da ponte, fazendo parte do tronco encefálico, nós vamos ter aqui o bulbo. E o bulbo,
ele, né, ele atua no controle de funções que nós chamamos de funções involuntárias. Então, controle da respiração, dos batimentos cardíacos, então, que são controles involuntários, né, da pressão arterial, tudo é controlado, né, tem aí a ação de neurônios que estão aí localizados na ponte, tá? Então, o tronco encefálico é formado aqui, então, pelo mesencéfalo, pela ponte e aqui pelo bulbo. Desculpa, eu estava falando do bulbo, tá? Que controla as funções involuntárias, como pressão arterial, ritmo do batimento cardíaco, também, né? Aí controle da nossa respiração, neurônios que estão aqui nessa região do bulbo. Então, formando aí o encéfalo, nós vamos ter aqui a região do tronco encefálico, o cerebelo e aqui a região do cérebro, formando então o nosso encéfalo, que é todo revestido pelas nossas meninges, pelas 3 meninges que nós temos formando aí essa proteção do sistema nervoso central. Okay? Então, aqui nós fizemos uma boa revisão dos componentes aqui desse sistema nervoso central. Para falar, né, aqui falamos da medula espinal, dos componentes, das regiões que nós temos aqui na medula espinal, da importância da medula espinal, mas mostrando, né, que o sistema nervoso central é composto de medula espinal e também composto do encéfalo. O que está fora do sistema nervoso central, o que está fora do encéfalo, está fora aí dessa região da medula espinal, é considerado o quê? É considerado sistema nervoso periférico. O que eu vou encontrar no sistema nervoso, fazendo parte do sistema nervoso periférico aqui no meu corpo? Fazendo parte do sistema nervoso periférico, então se a gente diminuir aqui, vamos diminuir aqui para a gente observar. Então, aqui eu vou ter o meu encéfalo aqui, vou ter a minha medula espinal fazendo parte do sistema nervoso central. Tudo isso que eu vejo marcado em amarelinho aqui, ó. Vamos subir aqui. Tudo isso que está em amarelinho, fora aqui da minha medula espinal, fora do meu encéfalo, é considerado sistema nervoso periférico. O que vai formar o sistema nervoso periférico? Do que ele é composto? Ele é composto de nervos, ele é composto de gânglios e ele é composto dos receptores sensoriais. O que são os receptores sensoriais? Na verdade, são receptores que vão captar os estímulos do meio externo ou de dentro do nosso corpo e vão informar aqui, ó, principalmente o córtex cerebral, desses estímulos que estão acontecendo. E aqui no nosso córtex cerebral, a gente vai ter o quê? A interpretação dessa informação. E a partir da interpretação dessa informação, vai ser, então, gerada uma resposta para esse estímulo, né? Gerada a percepção, a gente tem a percepção do estímulo e é gerada uma resposta para esse estímulo. E essa resposta, ela vai ser levada, né, para as diferentes regiões do nosso corpo para que a gente responda aquele estímulo via sistema nervoso central, mas depois chega nos nossos locais para ativação ou para modulação da atividade pelo sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico, ele é que vai fazer, né, ele é que vai ser responsável por carregar a resposta para que seja efetivada a resposta frente a um estímulo. Aqui, né, a gente observa todas essas regiões, tudo isso em amarelinho aqui, é tudo sistema nervoso periférico. Esses constituintes, né, de nervos, gânglios e receptores sensitivos, isso é a constituição do sistema nervoso periférico, mas funcionalmente, esse sistema ele pode ser subdividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático, então, a gente vai ter aqui vários, né, desses amarelinhos aqui, que fazem parte do sistema nervoso somático. São inervações que vão para onde? Para os nossos músculos esqueléticos. Os nossos músculos esqueléticos são músculos o quê? Voluntários. Então, são inervações que vão inervar a nossa musculatura esquelética, a nossa musculatura voluntária. Outra parte dessas, né, desse sistema nervoso periférico aqui, forma o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo inerva glândula, inerva músculo cardíaco, inerva musculatura lisa, consequentemente,
né, estruturas que nós não temos o controle, nós não conseguimos controlar. Por isso que a gente fala de controle involuntário, tá? Então, quando se a gente quiser fazer parar de bater o coração, agora eu não quero mais que bata o meu coração, né? O meu músculo cardíaco contraia. A gente não consegue fazer esse tipo de controle. Por quê? Porque é um controle involuntário e está relacionado com a atividade de uma das partes do sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso autônomo, tá? Então, o sistema nervoso autônomo faz parte do sistema nervoso periférico e é ele que vai inervar as nossas glândulas, nossos músculos cardíacos e também a nossa musculatura lisa, tá? Então, como eu falei, esse sistema ele é formado o quê? Por nervos, por gânglios e também por receptores sensitivos. Que tipo de receptor sensitivo nós vamos ter aqui formando o sistema nervoso periférico? Vamos ter termorreceptores que fazem a percepção, né, de alterações na temperatura, nociceptores que fazem a percepção do estímulo da dor, mecanorreceptores que vão detectar o quê? Vibração, pressão, som, né? Quimiorreceptores que fazem a percepção de estímulos químicos, como, por exemplo, as partículas odoríferas, né? Então, nós temos diferentes tipos de receptores espalhados aqui por todo o nosso corpo, inclusive nas nossas articulações, nos nossos músculos, nós temos receptores que vão nos dar, né, a dimensão, a real situação do nosso movimento, de onde, né, está a posição, por exemplo, do nosso braço, da nossa perna, da nossa mão. Por quê? Porque nós temos receptores localizados tanto aqui nas nossas articulações como no interior dos nossos músculos, tá? Então, nós temos toda essa percepção devido à existência desses receptores distribuídos pelo nosso corpo. Um dos componentes do sistema nervoso periférico é o sistema, né, é a inervação que nós temos no nosso corpo. E esses nervos, eles podem ser cranianos, que são os nervos que saem aqui, né, do nosso encéfalo, e nós temos os nervos que são os nervos espinais ou espinhais, que são os nervos que vão emergir a partir aqui da nossa medula espinhal. Tá? Então, essas estruturas que fazem parte do sistema nervoso periférico ou vão sair ou vão emergir, como a gente fala, aqui do encéfalo, que são os nervos cranianos, ou vão emergir aqui a partir da nossa coluna vertebral, que são, então, os nossos nervos espinais. Tá? Então, nós vamos começar a falar dos nossos nervos dos nossos nervos cranianos, que são os nervos que vão emergir aqui a partir do sistema nervoso, a partir aqui do nosso encéfalo. Então, vamos aumentar aqui, vamos mexer aqui na nossa figura, para a gente conseguir observar aqui exatamente esses nervos cranianos, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter o quê? A gente observa que nessa região aqui, ó, nós temos emergindo, ó, vários nervos. Então, tudo isso em amarelinho são nervos ou ramificação desses nervos, tá? Então, aqui nós vamos observar que emergem vários nervos, que são os nervos cranianos. Na verdade, nós temos 12 pares de nervos cranianos. Esses nervos, eles ou têm o nome, né, próprio de cada um deles, ou eles também podem ser identificados com o algarismo romano, tá? Então, primeiro par, segundo par, terceiro par, quarto par, até o 12º par de nervos cranianos. Esses nervos, ou eles vão, né, se originar aqui da região mais anterior do encéfalo, ou aqui do mesencéfalo, ou aqui da região da ponte, ou aqui também da região do bulbo, tá? Então, é dessa região aqui, ó, que emergem esses 12 pares de nervos cranianos. Então, vamos observar aqui, vou aumentar ainda mais para a gente conseguir observar. Então, aqui, ó, nós temos aqui o nosso primeiro par de nervo craniano, tá? Então, esse aqui, se a gente tivesse deixado aqui o globo ocular, a gente veria aqui, né? Ele tem toda essa projeção aqui para essa região. Aqui nós temos o nosso primeiro par de nervo craniano, que é o nervo olfatório. O nervo olfatório, ele é um nervo que nós falamos que é um nervo sensitivo. Por quê? Porque os nervos cranianos, eles podem ser sensitivos, são aqueles que vão carregar informação sensitiva,
Ou eles podem ser motores, carregam as informações motoras, ou eles podem ser nervos mistos, carregam tanto o estímulo sensitivo quanto o motor. O nosso caso aqui, que é o nosso primeiro par de nervo craniano, que é o nervo olfatório, esse nervo olfatório ele é sensitivo. Como o próprio nome já fala, ele está relacionado com o olfato, tá? Então, ele, na verdade, ele vai, ele vem, né? Na verdade, ele é formado pela junção dos axônios, aqui ele vai para o teto da nossa cavidade nasal aqui, ó, a gente vê aqui, eles projeta, vem aqui para o teto da cavidade nasal. Aqui, ó, a gente tem o bulbo olfatório. Lá no teto da nossa cavidade nasal, a gente tem o epitélio olfatório, que tem os nossos receptores olfatórios, que são estimulados por partículas odoríferas, transforma esse estímulo em, né, um impulso nervoso. Esse impulso nervoso vem para essa região que é do bulbo olfatório, do bulbo olfatório vai aqui pelo trato olfatório até chegar aqui na região, né, do nervo olfatório, tá? E a partir daí, essa informação é levada aqui para o córtex cerebral para que seja interpretada, e a gente tem a percepção, por exemplo, de um aroma. Então, é assim que a gente tem a percepção, por exemplo, de um cheiro, tá? Então, o nosso nervo olfatório está relacionado com o olfato por essa via, né, que nós acabamos, então, de ver. O nosso segundo par de nervo craniano, deixa eu explicar. O nosso segundo par de nervo craniano é aqui o nervo óptico. Ele vai para o globo ocular, tá? Então, na verdade, aqui, esse par de nervo craniano, o segundo par de nervo craniano, ou nervos, né? Os nervos ópticos, eles são nervos que são sensitivos, tá? Então, eles carregam a informação sensitiva. E esses nervos, eles são formados, eles estão relacionados, desculpa, com a visão. Então, o olfatório, o próprio nome já indica, relacionado com o olfato. Aqui, o nervo óptico, o próprio nome também já fala, né? Que ele está relacionado com a visão. Depois desses dois pares de nervos cranianos, nós vamos ter o quê? O nosso terceiro par de nervo craniano. Então, vamos aqui no nosso terceiro par aqui de nervo craniano, vai estar mais aqui em cima. Aqui nós temos o terceiro par de nervo craniano. Esses nervos, né, que são chamados de oculomotores, os nervos oculomotores, eles emergem da região aqui de mesencéfalo, tá? Então, aqui eles já estão saindo do tronco encefálico, da região de mesencéfalo. E esses nervos oculomotores, eles são nervos motores, ou seja, carregam aqui a informação motora e atuam no controle dos movimentos oculares. Depois, nós vamos ter aqui o terceiro par, nós vamos ter aqui, é o terceiro, esse aqui, ó, é o quarto par de nervo craniano, que é o nervo troclear. O nervo troclear também emerge aqui do mesencéfalo, também é um nervo motor e ele também atua no controle dos movimentos oculares. Então, o nosso terceiro e quarto par de nervos cranianos, né, ou seja, os oculomotores e os trocleares, são nervos motores, emergem do mesencéfalo e atuam no controle dos movimentos oculares. Depois nós vamos ter aqui, ó, o nosso quinto par aqui, ó, de nervo craniano, tá? Então, nós vamos ter aqui o quinto par de nervo craniano, que é o nervo trigêmeo, tá? Então, na verdade, aqui o nervo trigêmeo, que é este daqui, ó, tá? Então, aqui nós temos o nervo trigêmeo, depois ele se ramifica, né, nos seus diferentes ramos aqui, ramo oftálmico, ramo maxilar e mandibular, mas o nervo trigêmeo, ou quinto par de nervo craniano, ele é um nervo, né, que tem aí, ele recebe impulsos sensitivos da região de cabeça e também da região da face, e também está relacionado com o controle motor da mastigação. Então, é um nervo que tanto recebe impulsos sensitivos de cabeça e face, como também está relacionado com o controle motor da mastigação, ou seja, com o controle, né, ali dos músculos da mastigação. E o nervo trigêmeo, ele já emerge aqui, ó, dessa região aqui da ponte, tá? Então, ele vai emergir aqui, ó, da ponte. Depois do nervo trigêmeo, nós vamos ter, né, o sexto par de nervo sensitivo. Aqui nós temos o quinto, o que é braço aqui do
na verdade, um dos braços, um dos ramos aqui do quinto par de nervo craniano. E aqui, ó, nós vamos ter, deixa eu ver se eu consigo clicar, que ele está escondidinho aqui atrás. 12º, ele está aqui escondidinho. Então, vamos aqui, no 7º nervo de par craniano, aqui nós temos o nervo facial. Nervo facial também emerge aqui da região da ponte, é um nervo misto, ou seja, carrega informação motora e também informação sensitiva. Esse nervo facial aqui, ele recebe estímulos gustativos, tá? Então, ele também participa da geração de respostas que estão envolvidas na secreção da saliva, também na secreção das lágrimas, e ele também está envolvido na contração dos músculos da mímica facial. Então, todas esses movimentos faciais que nós fazemos de alegria, de tristeza, de raiva, essas mímicas faciais, tem, né, envolvimento, tem participação aqui da ação dos nervos faciais, ou 7º par de nervo craniano. Aqui, ó, nós temos o 8º par de nervo craniano. Aqui nós temos, então, os nervos vestíbulo-cocleares, tá? Os nervos vestíbulo-cocleares, eles partem, na verdade, aqui, se a gente for olhar, é uma região entre a ponte e aqui o bulbo, tá? Então, ele parte dessa região aí entre a ponte e o bulbo. São nervos sensitivos, então, os nervos vestíbulo-cocleares são nervos sensitivos e eles estão relacionados com a manutenção do equilíbrio e também com a audição, tá? Então, essas são as funções com que esse 8º par de nervo craniano, ele está aí relacionado. Nós vamos observar aqui o 6º par, nós pulamos aqui, ó, o 6º par de nervo craniano, ele está bem aqui embaixo, bem aqui dentro, ó, que é o nervo abducente. O nervo abducente sai aqui da região, ele emerge aqui da região da ponte, é um nervo motor, tá? Então, é um nervo craniano motor. E esses nervos abducentes, eles também participam do controle dos movimentos oculares, tá? Então, a função deles é essa participação aí no controle dos movimentos oculares. Nós temos ainda, né, descendo mais um pouquinho aqui, ó, nós temos aqui o 9º par de nervo craniano, que é o nervo hipoglosso, tá? Então, aqui nós temos o nervo, o nervo glossofaríngeo, tá? Então, é o 8º par de nervo, é o 9º par de nervo craniano, desculpa, é um nervo misto, ou seja, carrega informação sensitiva e informação motora. Esse nervo, ele está relacionado com gustação, com deglutição e também com salivação. Nós temos ainda aqui o 10º par de nervo craniano, que é o nervo vago. O nervo vago, ele é um nervo misto, tá? Ele vai inervar aí praticamente todas as nossas vísceras torácicas, abdominais, inerva faringe, inerva laringe. Então, está relacionado com modulação de diferentes funções, principalmente do nosso trato gastrointestinal, tá? E também das nossas vísceras torácicas. Então, esse nervo, ele é um nervo misto, o 10º par de nervo craniano, que é aqui o nervo vago, tá? Então, aqui para a gente observar, ó, que ele vai embora aqui para a região torácica, para a região abdominal, tá? Então, esse é o 10º par de nervo craniano. Olhando aqui, ó, nós temos ainda aqui o 11º par de nervo craniano, que é o nervo acessório, que também, né, ele emerge aí da região do bulbo, e ele faz, na verdade, ele faz parte do nervo vago, tá? E participa do controle da deglutição. E nós temos ainda aqui, cadê? Mais aqui em cima. Aqui, o 12º par de nervo craniano, que é o nervo hipoglosso, os nervos hipoglossos, tá? Na verdade, são dois, né? São dois nervos que formam aí o par de nervo hipoglosso. São nervos que são motores, também partem aqui da região, né? Emergem aqui da região do bulbo e atuam no controle dos movimentos da língua durante a nossa fala e também quando a gente realiza a deglutição. Então, esses são os 12 pares de nervos cranianos que nós temos, né? E aí, a sua relação, se eles são mistos, se são sensitivos, se são motores e quais são as suas funções
principais aí no nosso organismo, tá? Então, nós temos 12 pares de nervos cranianos. Agora que nós vimos os nervos cranianos, nós vamos então começar a observar os nervos que nós chamamos de nervos espinais, tá? Então, vamos diminuir aqui um pouquinho. Esses nervos espinais ou espinhais, eles vão emergir aqui a partir da coluna vertebral. Então, vamos observar aqui, deixa eu levar isso aqui, para que a gente consiga fazer essa observação. Então, aqui, ó. Na verdade, nós temos 31 pares de nervos espinais e o nome de cada um desses nervos vai depender aí, vai variar de acordo com o nível da coluna vertebral de onde eles vão emergir, de onde eles vão surgir. Então, eles têm uma numeração de acordo com a região em que estão. E, na verdade, a gente vai ter aí, né, esses nervos divididos, na verdade, formando, né, como eles estão associados à medula espinal, eles acabam formando plexos ao longo da nossa medula espinal, ao longo da nossa coluna vertebral, tá? Então, nós vamos ter aí 5 plexos diferentes. Nós vamos ter o plexo cervical, braquial, lombar, sacral e coxígeo. Alguns livros trazem esse coxígeo junto com o sacral, alguns trazem separado, mas são os plexos que são formados aí ao longo da coluna, ao longo da medula espinal. Se a gente for olhar aqui, ó, nessa região aqui, nessa região mais aqui, que é uma região mais lombar aqui, né? Desculpa, mais torácica, a gente não tem formação de plexo, tá? Entre a segunda vértebra torácica e a 12ª vértebra torácica, a gente não tem formação de plexo. Nós vamos ter aqui em cima o plexo cervical, o plexo braquial. Depois, nós vamos ter aqui mais a região do plexo lombar, do plexo sacral, do plexo coxígeo aqui embaixo, ou os livros trazem sacral já trazendo a porção coxígea, mas essa região torácica aqui, ó, da segunda até a 12ª vértebras torácicas, a gente não tem formação de plexo, tá? Então, aqui a gente vai ter, na verdade, os nervos, tá? Os nervos torácicos aqui, intercostais aqui nessa região. A gente não tem formação de plexo. Vamos, então, observar a formação desses plexos, né? De onde eles emergem, até onde eles vão e qual é a região, qual é a área que cada um desses plexos vai acabar inervando no nosso corpo. Qual que é a importância da gente ter aí esses plexos, né? Os nossos nervos espinhais divididos aí, formando esses plexos. O primeiro plexo que nós temos, vou remover aqui o cerebelo para ficar mais fácil da gente observar. O primeiro plexo que nós temos, ele vai surgir, né? Ele vai emergir aqui a partir da região cervical aqui da nossa medula espinal. Então, deixa eu elevar um pouquinho mais aqui para a gente conseguir observar. Então, essa região aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mexer. Aqui é C2. Aqui, ó, é o primeiro nervo aqui, ó, que faz parte aí do plexo cervical. Então, vai aqui de C1, tá? Até C1, C2, C3, até aqui. A região aqui de C4 e, às vezes, pega também aqui um pouco a contribuição aqui, ó, de C5, tá? Então, são essas as raízes desses 4 primeiros nervos cervicais aí, com contribuição aqui desse quinto, que é o que eu estou apontando com a setinha aí, acabam formando esse plexo cervical. Que regiões esse plexo ele vai suprir? Se a gente olhar aqui, ó, as ramificações, né, os nervos que são formados a partir desses plexos, o que a gente observa? Que vai inervar o quê, ó? Aqui a região de pele e músculos, tanto aqui da cabeça, quanto aqui da região do pescoço e também dessa porção aqui, ó, superior aqui do ombro, tá? Então, esse plexo cervical, ele supre a pele e músculos da cabeça, pele e músculo do pescoço, pele e músculo da região aqui superior dos ombros e também do tórax. Essas são as regiões que são aí supridas pelos nervos do plexo cervical. Um dos nervos que está nesse plexo cervical, que é extremamente importante, é o nervo frênico.
tá? Esse nervo frênico, qual é a importância dele? O nervo frênico, que é um dos braços aqui, né, é um dos ramos que vai surgir a partir aqui do nervo do plexo cervical, ele é que vai descer lá no diafragma e vai suprir, né, vai inervar o diafragma. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, uma lesão alta, né, aqui da medula espinal, muitas vezes acaba comprometendo essa região aqui dos nervos cervicais, e um desses nervos que pode ser comprometido é o nervo frênico. E, consequentemente, a pessoa deixa de ter a capacidade de respirar, né, sozinho. Então, muitas vezes, quando a pessoa ficou tetraplégica e precisa do auxílio de ventilação mecânica para sobreviver. Por quê? Porque teve uma lesão alta aqui, ó, no plexo cervical e, consequentemente, o nervo frênico foi lesionado, e esse nervo é o que supre, o que inerva lá o diafragma é o principal músculo da inspiração, a pessoa não consegue mais inspirar sozinha. Então, ela precisa o quê? Da ajuda de equipamentos, né, de ventilação mecânica, para conseguir respirar, para conseguir sobreviver, tá? Então, um dos nervos extremamente importantes, claro que todos são importantes, mas um dos nervos importantes aqui que nós temos nesse plexo cervical é exatamente o nervo frênico. Se a gente continuar aqui, né, vamos subir aqui um pouquinho, a gente consegue continuar observando aqui, ó, essa região aqui, ó, é a região, ó, essa região aqui, é a região em que eu tenho o quê? O plexo braquial. Então, aqui no plexo braquial eu vou ter o quê? A quinta raiz, né, vou ter aqui a contribuição das raízes aqui anteriores, né, do quinto nervo cervical aqui, e, né, do quinto ao oitavo, quinto, sexto, sétimo, oitavo, vai vir aqui até aqui o oitavo nervo cervical, e também, né, daqui da primeira aqui torácica, tá? Do primeiro nervo torácico aqui. Então, essa região aqui, ó, forma o plexo, que nós chamamos de plexo braquial. E esse plexo, eles vão inervar o quê? Ombro, tá? Então, inerva aqui ombro, e também vai inervar os membros superiores, ó. Então, se a gente observar aqui, ó, vem tudo aqui para os membros superiores, ó, né? Tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, esses nervos, ó, eles vêm aqui, ó, e vão se dividindo, formando aqui, né, os nervos radiais, também nervo mediano, vai tudo aqui, ó, tóraco dorsal, vai tudo aqui inervar os membros superiores. Então, o plexo aqui braquial, ele inerva os ombros e os membros superiores. Depois, a gente vai chegar nessa região aqui, em que nós não temos a formação de plexo, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, vamos aumentar aqui para a gente olhar, essa região aqui, ó, a gente não tem plexo, a gente tem o nervo saindo aqui, ó, diretamente, aqui, ó, diretamente emergindo aqui da medula espinal, tá? Então, aqui nós não temos formação de plexo nessa região, da segunda vértebra torácica até aqui a 12ª vértebra torácica. Então, se a gente observar, é até essa região aqui, ó. Então, nessa região aqui, a gente não tem aqui a formação de plexo nessa região, tá? Então, mais ou menos aqui, até aqui a 12ª vértebra torácica, a gente não vai ter o aparecimento a formação desse plexo. Depois, a gente já tem a formação aqui do plexo, né, do próximo plexo, que é o plexo lombar. Então, se a gente olhar aqui, vamos subir mais um pouquinho para ficar mais fácil de olhar quando a gente aumentar. Ó, se a gente olhar para cá, vou remover isso aqui. Ó, se a gente olhar aqui, isso aqui, ó, já é o nosso plexo, aqui a região do nosso plexo lombar, tá? Então, vai pegar o quê? Aqui, né, o final da nossa coluna vertebral vai pegar aí o quê? A raiz, né, as raízes anteriores dos nervos espinais entre a primeira lombar e a quarta lombar, tá? Então, essa é a região aí do nosso plexo lombar. O que é que vai suprir isso aqui, ó? Se a gente prestar atenção para onde vão esses nervos, ó, e suas ramificações, vai suprir o quê? Vai inervar o quê?
parede abdominal anterolateral, vai inervar os nossos órgãos, né, genitais, que estão localizados aqui nessa região, os nossos órgãos genitais externos e também parte dos nossos membros inferiores, tá? Então, o plexo lombar inerva aí parede abdominal anterolateral, órgãos genitais externos e parte dos membros inferiores. E o nosso próximo plexo é aqui o plexo sacral, tá? Então, nós temos aqui, ó, o plexo sacral. O plexo sacral vai da quarta vértebra lombar até, né, da quarta raiz anterior do nervo, do quarto e quinto nervos lombares, e essa região aqui, ó, vai inervar o quê? Vai inervar aqui as regiões glúteas, tá? Que se a gente olhar, essa aqui é a região de glúteo, as regiões glúteas, o períneo e também os membros inferiores. Então, vamos observar aqui, ó, como esses nervos, ó, vão descer aqui tudo para os nervos, para os membros inferiores, tá? Então, aqui, se a gente aumentar aqui um pouquinho para a gente observar, um dos principais nervos que nós temos aqui, formando essa estrutura, é aqui o nervo ciático, tá? Então, o nervo ciático, ele um dos principais nervos que nós temos aqui, formando essa estrutura, é aqui o nervo ciático, tá? Então, o nervo ciático, ele parte aí dessa região, né, do plexo sacral. Você pode encontrar como nervo ciático. Alguns livros trazem nervo isquiático. É o maior nervo que nós temos no nosso corpo e ele surge a partir aí desse plexo sacral. Tá? Então, e aí vai acabar inervando aqui os membros inferiores. Então, esse plexo sacral, ele inerva o quê? Membro inferior, períneo e região de glúteo. E nós temos ainda aqui a região do plexo, que nós chamamos de plexo coxígeo, tá? Que é bem esse finalzinho aqui, ó. Esse bem finalzinho aqui, ó, bem aqui assim, é o plexo coxígeo, que pega o quê? Raiz anterior de quarta e quinta vértebra nervo sacral, tá? E também os nervos coxígeos, bem aqui no finalzinho. Então, o que essa região, que esse plexo tão pequenininho, o que ele vai inervar? Ele vai inervar, ele vai suprir uma área bem pequena que nós temos aqui nessa região, uma área cutânea bem pequena em cima do nosso cóccix. Tá? Então, esse plexo ele é bem pequenininho e ele inerva uma região de pele, né? Uma região cutânea bem pequena em cima do nosso cóccix. Tá? Então, esses são os plexos que nós temos formando, né, aqui a estrutura dos nossos nervos espinais ou nervos espinhais, aqui, né, parte do nosso sistema nervoso periférico e as regiões, né, aqui gerais, onde esses plexos vão, então, inervar. Então, só para a gente lembrar que os nervos que nós temos no nosso corpo são nervos que são chamados de cranianos, né, os dois grupos principais cranianos, que vão emergir aqui a partir do encéfalo, na região nervos que principalmente ali a região de ponte, bulbo, mesencéfalo, a grande maioria emerge dessas regiões, e os nervos que estão associados aqui à nossa medula espinal, que são os nervos espinhais. Nós temos 12 pares de nervos cranianos e temos 31 pares de nervos espinhais, e né, via esses nervos que estão distribuídos ao longo do nosso organismo, que nós temos aí a modulação a geração da resposta frente a diferentes estímulos no nosso corpo. Tá? Então, essas são as características
principais que nós precisamos observar aqui no sistema nervoso, tá? As principais características que nós temos aqui, tanto de sistema nervoso central, trazendo aqui as principais características das suas subdivisões, né? Sistema nervoso central subdividido aqui em encéfalo, protegido pelos ossos do crânio, e também, né, formado pela nossa medula espinal, protegida pela nossa coluna vertebral, sendo que o nosso encéfalo ele é formado aqui pelo cérebro, pela região do tronco encefálico e também pelo cerebelo. Cada uma dessas regiões com funções específicas, subdivididas em núcleos específicos com funções específicas. E também a nossa medula espinal aqui formando essa estrutura do sistema nervoso central. E, né, claro que nós temos também todas as outras regiões fora do sistema nervoso central, formando o nosso sistema nervoso periférico, composto aí, né, principalmente pelos receptores sensoriais, gânglios e nervos, e a partir dessas estruturas é que nós temos, de fato, né, a realização da resposta, né, a efetivação de uma resposta frente a um estímulo. Então, dentro do sistema nervoso, essas são as principais estruturas que nós precisamos conhecer, principais estruturas anatômicas que nós precisamos conhecer dentro desse sistema, ok? E sempre, né, tentando fazer essa relação aqui do sistema nervoso com das suas estruturas anatômicas, também aqui com as suas funções. Então, aqui a gente vai, então, finalizando a nossa aula, que trouxe os aspectos anatômicos do sistema nervoso, as principais estruturas. É claro que nós temos muitas outras estruturas dentro desse sistema, mas essas são as principais que nós precisamos conhecer, né? Precisamos conhecer as suas funções para entender o funcionamento maior, o controle maior que o sistema nervoso faz no nosso organismo. Então, nós vamos finalizando aqui a nossa aula que trouxe esses aspectos anatômicos do sistema nervoso. E nós nos encontramos, então, numa próxima aula. Até lá! Parece um emaranhado de fio elétrico, né, gente? Mas acaba sendo mesmo. Oi, Val. E como? Não parece um monte de fio embolado? Aham. Acaba sendo mesmo porque ele leva os impulsos elétricos mesmos, né? Para poder mandar informação e para que a gente possa executar cada, vamos dizer assim, movimento voluntário ou involuntário do nosso organismo, né? O que vocês acharam da aula de hoje? Nossa, silêncio. Queijo. Eu gostei, achei bem interessante. Eu acho interessante também essa matéria. Você, Gisela? Cadê a Gisela, gente? Gisela não tá aí, não. Ué, o que houve? A Gisela até colocou lá no grupo que não estava conseguindo entrar de novo. Ó, eu nem vi. Mas ela deve ter colocado no grupo de vocês, né? Ah, não, colocou. Colocou que eu vi. Ai, que pena. E você, Liciana, gostou da aula de hoje? Achei muito bacana também. Ah, eu gosto muito dessa área. Ilana, Sabrina, o que vocês acharam, gente? É um pouquinho difícil, né? Mas eu achei bem interessante. É, fácil não é mesmo não. E olha que foram só os principais, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por enquanto, não. Tá bom, mas Estou só o desespero. se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar, gente, que a gente vai conversando, tá bem? A gente vai encerrando então por aqui hoje.
E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí pra gente, tá bem? Tá bom. Ó, fiquem com Deus, uma boa noite, um bom descanso. E vamos recuperar a força para amanhã, porque não tá fácil, não. Verdade. É, Boa com noite, Deus pessoal. também. Boa noite para todo mundo. Um beijo, um queijo, minha turma. Tchau, noite. beijo. Ah, Beijo, boa Beijo. noite. Boa noite.